Olá, me chamo Anderson e já compartilhei alguns relatos aqui no canal. E o primeiro foi sobre o orfanato assombrado, lugar que fiquei por um curto período, até a minha mãe ter condições financeiras para poder criar os 5 filhos, sendo 3 irmãos e 2 irmãs. E no caso foram nós homens que ficamos nesse orfanato, acho que por uns 3 anos, não lembro bem. E o meu relato hoje é mais uma vez sobre esse mesmo orfanato, mas diferente do primeiro relato, dessa vez não tem a ver comigo, mas com um morador do local. Esse orfanato fica na cidade de Santa Isabel, no interior de São Paulo, como já citei na história anterior. Porém, mais uma vez não vou revelar o local por questões de ética e respeito. Bem, o ano era a década de 80, e não sei qual mês e obviamente nem o dia, mas me lembro com clareza alguns momentos que passei nesse lugar, tanto momentos bons quanto os ruins. É como se eu tivesse saído de lá há poucos anos, mas é claro que é impossível a gente lembrar de tudo. E entre essas lembranças eu me lembrei do que aconteceu com o Pedrão, e foi muito assustador aquele dia. O Pedro já era um homem maduro. Acho que já beirava seus 40 anos, ou já tinha isso, não sei. E ele foi um dos internos mais antigos do orfanato. E não só ele, mas também uns 8 nessa mesma faixa etária, que cresceram lá por não terem nenhum familiar que os cuidasse. E esse lugar na época fazia parte de uma fazenda, e os garotos mais velhos que já tinham passado da idade de ficar ali, tinham a oportunidade de continuar morando, no caso se trabalhassem na fazenda. Já os outros, ou voltavam para suas famílias, ou iam direto para a FEBEM, que hoje é chamado de Fundação Casa. E esses jovens que ficavam trabalhando recebiam normalmente seus salários, e inclusive alguns até constituíram famílias nesse orfanato. E como eu disse, o Pedrão era o tratorista, e lá tinha 3 pavilhões, um desativado que ficava a uns 300 metros dos outros dois, que funcionavam onde a gente ficava. E foi numa noite que o Pedrão estava arando na parte de trás desse pavilhão desativado que tudo ocorreu. Era um costume comum para ele arar a terra à noite. Não sei dizer o porquê, mas acho que era por causa da fresca noturna, sei lá. E o Pedro era chamado de Pedrão por ser um cara grande e brando no jeito de ser. Então era chamado assim, Pedrão. E ele foi um desses que ficou trabalhando na adolescência e ganhou moradia e virou o tratorista oficial da fazenda. E embora ele fosse um cara bruto no seu jeito de ser, ele era o amigão da galera, e de nós crianças também. Era um cara muito bom. Eu me lembro que o Pedrão carregava a gente na cacunda e dava presentes para alguns aniversariantes. Enfim, inclusive quando ele resolveu ir embora de vez do orfanato, deixou a gente muito triste e também com saudades. Nessa noite do acontecido, ele estava acompanhado de mais 4 amigos, cada um dependurado de um lado do trator, que uns chamam de Jerico. E um detalhe relevante é que Pedrão era muito cético em relação à religião, Deus e principalmente a coisas de outro mundo. E o mais interessante é que fica difícil de entender como alguém que passou boa parte de sua vida morando em um local mal assombrado e não acreditar em nada disso. Foi por volta da meia-noite que cada um foi tomando seu rumo, deixando o Pedrão trabalhar sozinho. E um deles ainda avisou para o Pedro não ficar até mais tarde arando, pois poderia ser perigoso. Mas o Pedrão, além de ateu e cético, era também muito debochado e abusava descaradamente de qualquer um que contava uma história de tal assombração. Mas nessa noite as coisas foram diferentes para ele. Já tinha passado da meia-noite. Acho que era um pouco mais de 1 hora. E segundo o Pedrão, ele estava no meio do pasto quando só sentiu um tapa muito forte próximo do seu ombro, especificamente na clavícula, pois era o lado que estava exposto. E para piorar, ele estava sem camisa. E assim que ele recebeu o tapa em suas costas, sua primeira reação foi xingar bastante e falou tudo quanto era de palavrão. Mas assim que olhou para os lados procurando o dito cujo que lhe bateu, não viu ninguém. E nisso ele parou o serviço e foi para sua acomodação em uma parte do pavilhão que era o seu quarto.
mas com muita raiva, sua única vontade era que o dia amanhecesse logo, para ele achava engraçadinho que tinha feito aquela brincadeira dolorosa e sem graça, que ele achou ser uma trollagem como chamamos atualmente. E pela manhã, eu me lembro de um alvoroço grande, pois era uma gritaria e barulho vindo de Pedrão, pois ele queria a presença dos 4 amigos que estavam com ele naquela noite e que depois foram embora. E assim foi chegando de um a um, e tiveram que segurar ele com muita força, pois Pedro queria bater nos amigos sem nem ouvir alguma explicação. E com muito custo os ânimos se acalmaram, e enfim, todos estavam cientes do motivo de tanto alvoroço daquele homem. Então ele contou sobre o tapa que tomou e queria saber qual dos 4 tinha feito aquilo. Porém todos negaram e afirmaram que assim que desceram do trator, foram embora. Mas Pedrão, sem entender e ainda muito nervoso, quis saber o porquê o espanto de todo mundo, inclusive de nós crianças. Foi então que Pedrão tirou a camiseta para mostrar onde foi o tapa. E quando todos viram aquela marca de mão em suas costas, não teve um que não fez o sinal da cruz, já que todo mundo ficou impressionado com o que estavam vendo. Foi quando um falou: Pedrão, essa marca de mão não é de ninguém daqui. Aliás, é tão grande que parece ser do diabo. Pedrão começou a rir e disse que aquilo era besteira, pois nem Deus e nem o diabo existia, e foi coisa de alguém dali mesmo. E como ele relutava em acreditar no sobrenatural, foi preciso que todos os homens adultos do orfanato colocassem a mão sobre a marca. E por incrível que pareça, as mãos dos homens pareciam mão de crianças sobre aquela marca. E com um pouco de dificuldade conseguiram através de um espelho mostrar a marca de mão nas costas dele, que aparentemente parecia ser de uma pessoa comum, porém com um tamanho desproporcional para ser humano. E só assim Pedrão teve que engolir a seco aquilo que ele ignorou por anos naquele orfanato, que era um lugar com sobrenatural muito ativo, e atividades paranormais era o que não faltava ali. Obrigado por contar mais esse relato, e que todos tenham uma ótima noite com proteção divina, e fiquem com Deus. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, não esquece de se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima.